graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus, estamos mais uma vez aqui para aprender um pouco mais acerca da palavra do Senhor. Desde já quero agradecer pela vida de cada irmão, de cada irmã, que se dispôs mais uma vez para aprender um pouco mais. Assim como os irmãos, eu também estou aprendendo juntamente com os irmãos. Isso é muito, muito bom, muito importante. A palavra do Senhor, ela tem a sua contemporaneidade, ou seja, ela sempre está atualizada. Por mais antigo que seja o escrito dela, mas a sua ênfase, os seus aprendizados são de hoje, né? Também de hoje. Graças a Deus, Deus nos deixou essa palavra tão rica, maravilhosa, esta revelação que Ele deixou para nós acerca de si, da sua vontade para as nossas vidas. Isso é muito bom. Isso é um dos privilégios a qual muitos queriam ter e não têm, mas nós hoje podemos, não porque nós merecemos, mas porque a graça de Deus nos alcançou e nos deu essa oportunidade de podermos estar aqui neste momento, ouvindo, aprendendo, conversando acerca da palavra do Senhor. Agradeço mais uma vez a Deus e aos irmãos que estão aí nos ouvindo. Amém? Deus abençoe grandemente. Irmãos, na aula de hoje, nós vamos ler, como de início, a carta aos Romanos, capítulo de número 8, e o versículo 17. Será o texto-tema de hoje, que os irmãos possam, assim como eu aprendi acerca dessa palavra, acerca desse contexto que nós vamos trabalhar neste momento, que os irmãos possam aprender também, que o Espírito de Deus possa confortar, possa abrir a mente de cada irmão e de cada irmã que está nos ouvindo. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 17. Romanos fica depois do livro de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. Diz assim o texto: se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, irmãos? Na aula passada, nós falamos acerca da justificação, né, um dos aspectos da salvação, que fala de um Deus justo, agindo com pessoas injustas, pecadoras, por meio do seu Filho, Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ou seja, trazendo a nós a justificação, né? Justificação daquilo que nós não poderíamos jamais fazer. E Jesus foi um intermédio para com Deus e nós. Ou seja, na regeneração, que também nós falamos, recebemos nova vida. Na justificação, uma nova reputação. E agora nós vamos falar da adoção. Na adoção, nós recebemos uma nova posição diante de Deus. Ou seja, na regeneração, nós recebemos a nova vida, certo? Nós fomos regenerados, né? Transformados pelo poder do Espírito do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na justificação nós temos uma nova reputação. Agora nós não somos conhecidos como pessoas que são pecadoras e vão para o inferno e não tem nada o que fazer para que isso mude. Não, na justificação Deus abriu mão do seu próprio Filho para que nós fôssemos, né, justificados, nossos pecados, as nossas falhas, tudo que venha
nos impedir de achegar a Deus, né, foi lançado em Cristo, para que nós pudéssemos ser justificados diante de Deus. E agora nós recebemos uma nova posição diante de Deus, uma posição de filhos, filhos de adoção, né? Vamos ver um pouco sobre isso em alguns tópicos que nós vamos falar neste momento. Primeiro, nós precisamos entender o que é adoção, né? Adoção é aceitar uma determinada pessoa, né, de uma outra família, ou seja, uma determinada criança, para a sua família. Ou seja, a pessoa aceita e é integrante legal da sua família, com todos os direitos, com todos os privilégios e com todas as obrigações. No contexto bíblico, isso não vai mudar. No contexto espiritual, não vai mudar esse conceito de você ser de outra família e colocar você em outra família significa adoção. No contexto bíblico, isso não vai ser diferente. Nós fomos colocados por meio de Cristo na família de Deus e vamos procurar entender um pouco sobre isso neste momento. Já no contexto espiritual, podemos dizer que a adoção é o ato livre da graça de Deus, pela qual, depois de justificados, como nós já vimos na aula passada, e renovados pela fé em Cristo, somos recebidos na família de Deus e feitos seus filhos e herdeiros, né? Assim como na adoção, né, normal, sem ser a espiritual ou bíblica, assim como nessa adoção, quando nós nos dispomos a adotar uma criança, ela vai ter legalmente o direito, os privilégios, né, a herança da família. Então, ela fará parte da família, mesmo que não seja do mesmo sangue. Ela fará parte da família e será integrante legal da família. Porque nós somos feitos, né, filhos de Deus? Por meio de quem? Quem nos dá esse privilégio de nós sermos filhos de Deus? Qual é a condição que nós temos de sermos filhos de Deus? Vamos ver? João, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 12. Olha o que diz o texto. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, todos os que crerem no nome do Senhor Jesus Cristo, a todos, sem distinção de ninguém, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Primeiro, nós já vimos aqui, que são aqueles que crerem. Os que crerem no seu nome, ou seja, no nome de Jesus. Aqueles que crerem, se dispôs a crer, Deus deu-lhes a prerrogativa, diz o texto de João capítulo 1, versículo 12, que Deus deu-nos a prerrogativa de nos tornarmos filhos de Deus. Também, todos aqueles guiados pelo Espírito. Olha o texto de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Primeiro, todos os que creem. Segundo, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Aqueles que crerem, se dispuseram a crer no nome do Filho de Deus. Aqueles que se dispuseram, abriram mão daquilo que era, na regeneração. Aqueles que, diante de Deus, se dispôs
a viver uma vida conforme a sua vontade, na justificação, são guiados, e aqueles que são guiados pelo Espírito. E quando somos guiados pelo Espírito, são filhos de Deus. Quando nós nos dispomos a ser guiados pelo Espírito de Deus, somos considerados filhos de Deus. Também aqueles que, pacificadores, aqueles que promovem a paz, também são chamados de filhos de Deus. Olha o que diz Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 9, em uma das bem-aventuranças que Jesus ele vai falar ali com os seus discípulos. Olha o que diz o texto: bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os que promovem a paz também são chamados filhos de Deus. A adoção é uma realidade presente, ou seja, nós já temos este mérito, este privilégio de sermos filhos de Deus, filhos adotivos de Deus. Mas será realizada em sua plenitude quando formos recebidos por Ele e sermos transformados o nosso corpo físico. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, diz a Bíblia que o nosso corpo será transformado. E aí nós seremos, em sua plenitude, seremos completamente filhos de Deus, em corpo, em alma, em tudo. A Bíblia fala que nós, assim como Ele é, nós também seremos. Olha o que diz o texto na carta de 1 João, capítulo de número 1, capítulo de número 3 e versículo de número 2. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ainda não se manifestou a plenitude daquilo que nós seremos, assim como Ele é. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois seremos como Ele é. Que privilégio é isso, irmãos! Que maravilhoso é nós podermos um dia ser como Ele é. Hoje nós já desfrutamos da dádiva, do privilégio de sermos feitos filhos de Deus por adoção. Pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua compaixão para com as nossas vidas. Mediante ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos ser filhos de Deus. Este é um privilégio maravilhoso, único. Esse é um dos aspectos da salvação. Esse é uma das coisas que a salvação traz consigo para as nossas vidas. Quem sabe você, meu irmão, minha irmã, tem pensado que privilégio eu tenho de me entregar a Jesus e deixar Jesus entrar em minha vida. Como nós já vimos em tantas aulas passadas, este é mais um dos privilégios da salvação que nós temos na nossa vida, que é a adoção de filhos. Nós não somos um Zé Ninguém, não. Nós somos verdadeiramente filhos de Deus, porque Jesus Cristo nos concedeu esta oportunidade.
Por meio de Cristo, podemos chamar Deus de Papai. É por meio de Cristo. Nós temos esse privilégio de, quando nós nos achegarmos a Deus, e falar: Papai, me ajuda. Papai, eu te amo. É por meio de Cristo. E Gálatas vai falar isso. Capítulo de número 4, versículo de número 6. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai, ou seja, Papai. Por meio de Cristo, nós chamamos Deus de Papai. Estávamos debaixo do jugo da lei, a qual não tínhamos capacidade nenhuma de cumprir em sua totalidade as regras da lei por nós mesmos. Mas Deus enviou o seu Filho para nos resgatar, a fim de que recebemos a adoção de filhos. É mediante a Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, que nós temos esta dádiva, a dádiva da adoção de Deus para conosco. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diz em Lamentação de Jeremias, se eu não me engano, no capítulo 3, diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. É pela sua misericórdia é que nós temos esse privilégio, esta oportunidade. A Bíblia vai falar que nós já estávamos como condenados ao inferno. Estávamos distanciados de Deus, mas por intermédio do seu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos esse privilégio. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1 diz: portanto agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Quem sabe nestes últimos dias, algumas pessoas têm chegado a você e têm falado: olha, você falando que é filho de Deus, você falando que é crente agora, quem é você? Não aceite isso, porque a Bíblia diz: portanto agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Tudo se passou. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você agora não está mais caminhando para o inferno. Pelo contrário, agora nós estamos caminhando para o céu, procurando ter a plenitude da salvação para a nossa vida. É lógico que a salvação, ela vai trazer algumas implicações para que nós venhamos estar diante de Deus e caminhar para um dia nos encontrar com Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa alma. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um grandemente. Não desista dessa caminhada, deste privilégio tão grande que Deus nos propôs neste momento, de sermos considerados filhos, verdadeiramente filhos. E o interessante é que ele não fala somente que é o nosso Pai, mas ele cuida de nós como nosso Pai.
Um pai verdadeiro, o pai que ama, um pai que zela. A palavra do Senhor vai falar que ainda que a nossa própria mãe nos abandone, todavia Ele não nos abandonará. Em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 31 e 32, diz assim a palavra do Senhor: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Que maravilha, irmãos! Nós podemos ter um Pai presente a cada minuto. Ele não é um Pai ausente. Ele é um Pai presente a cada minuto, a cada instante de nossas vidas. Ele está agindo na nossa vida a cada dia mais. Muitas das vezes, quando Ele age em nossas vidas, nós não conseguimos perceber. Quem sabe num livramento de morte, de acidente. Quem sabe falando ao nosso coração, nos conduzindo a uma maneira de ser melhor. E como nesse texto diz, de Mateus capítulo 6, versículo de número 31 e 32, que Ele cuida daquilo que nós iremos vestir, daquilo que nós iremos comer, daquilo que nós iremos beber, ou seja, todas as nossas necessidades, como o Pai, que Ele é, o Pai presente, Ele cuida de nós. Que nesta aula de hoje, nós podemos refletir sobre isso. Agora eu sou filho, e como filho eu tenho os meus privilégios, eu tenho as minhas obrigações, mas também eu tenho todos os direitos. Que Deus possa abençoar a cada um mais uma vez. Nós também falamos sobre um dos aspectos da salvação, que é a adoção. Quão maravilhoso é Deus, quão maravilhoso é o seu amor para conosco. Diz a Bíblia que, em João capítulo 3, que Ele nos amou de tal maneira. O evangelista, ele não achou palavras para caracterizar, palavras o suficiente para caracterizar este amor, que nos envolve a cada dia mais. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente a cada dia. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. E não desista, porque uma coisa eu sei, que Ele, como um Pai presente, Ele nunca vai desistir de você. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus.